Oi, gente, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. E hoje a gente vai falar sobre o fim da escala 6x1. Mas antes, como de praxe, eu vou trazer para vocês o dia como hoje. Num dia como hoje, no dia 21 de março de 1932, foi criada a Carteira de Trabalho pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas na época não era esse o nome, como vocês podem ver na imagem, se chamava Carteira Profissional. Mas qual que é o contexto dessa criação? Bom, com a Revolução Russa de 17, a criação do Partido Comunista Brasileiro em 22, uma crescente mobilização do movimento operário com greves, se temia que o que aconteceu na Rússia fosse se repetir em outros países. Diante disso, representantes da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, visitaram diversos países, entre eles o Brasil, em 1926, cobrando que os governantes tivessem uma política social que garantisse minimamente uma proteção dos trabalhadores, para que não tivesse exaltação de ânimos do operariado. As políticas reformistas do governo Vargas vêm a dar uma resposta a isso, e para essa estratégia, a carteira profissional foi importante. Por um lado, garantir que o trabalhador pudesse ter direitos e deveres. Se você tinha a carteira de trabalho, você poderia usufruir da legislação social que viria a ser criada. Mas, por outro lado, essa carteira garantia um controle dos trabalhadores por parte do governo, porque cada operário era fichado no Ministério, ou seja, o Ministério do Trabalho tinha identificação e poderia punir caso esse trabalhador participasse de manifestações ou greves. Essa carteira também passa a ser um atestado de conduta, porque o trabalhador tinha nela espaço para anotações policiais, e praticamente obrigava que todo trabalhador carregasse ela no bolso para não ser taxado de desocupado. Para vocês terem uma ideia, entre junho e outubro de 1934, cerca de 2.672 sindicatos pediram seu registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Só que apenas 299 tiveram seu registro aprovado. E esses que foram aprovados foram apelidados de sindicatos de carimbo. E eram, logicamente, né, sindicatos que colaboravam com o governo. E aí os trabalhadores que pretendiam ter direito às leis, né, regulamentadas tinham que estar afiliados a esses sindicatos para poder, inclusive, solicitar a carteira de trabalho. E os que não aceitassem eram considerados clandestinos, fora da lei, e poderiam, inclusive, ser presos e ter processos pelo crime de vadiagem. Durante a ditadura militar, em 1969, se altera o nome da carteira profissional para Carteira de Trabalho e Previdência Social. A ideia era que fosse feita uma atualização e modernização. Afinal, né, uma pessoa não tinha uma mesma profissão, isso se modificou, né? Não mantinha uma mesma profissão até o final da sua vida. Mas agora, numa carteira de trabalho, não era destinada só a uma profissão, mas a vida de trabalho em qualquer um dos múltiplos trabalhos e ocupações que a pessoa viria a ter ao longo da sua vida. Bom, de lá para cá, o mundo do trabalho mudou muito. Hoje a gente vai conversar com o sociólogo e professor da Unicamp, Ricardo Antunes, que se dedica a compreender essas mudanças no mundo do trabalho. Ricardo, muito bem-vindo. Como é que você está? Olá, Sofia, bom dia. Prazer poder conversar com vocês. Estamos na luta, como temos que estar, na luta. Né? É isso aí. E ouvindo você falar aí, me lembrei. Minha dissertação de mestrado, que eu fiz entre 1976 e 80, eu estudei as origens do getulismo, chama-se Classe Operária, Sindicatos e Partido no Brasil, da Revolução de 30 à Aliança Nacional Libertadora. Eu analisei a origem do getulismo e como que o Getúlio se relacionava com a classe trabalhadora, pela via dos sindicatos e pela via dos partidos. Então, me fez esse resumo que você fez da carteira de trabalho me fez rememorar. Foi um período muito duro para a classe trabalhadora, né? Porque o Getúlio foi vencedor de um movimento político-militar que foi
um pouco menos que um golpe e também muito longe de uma revolução burguesa tradicional, mas que marcou uma época diferente da história brasileira. A classe trabalhadora já estava em cena. Ah, que legal, que interessante, não sabia. Foi uma coincidência, então. É isso aí. Ricardo, para começar... Estudei a CLT, o lado contraditório que ela tem, os avanços, os limites, enfim, porque a CLT é a consubstanciação das leis do período getulista, até 43. Então, é um período rico da história. Mas vamos lá para o nosso... que tem a ver com... A primeira pergunta tem relação justamente com isso também, com a CLT, porque hoje se fala muito em ser o empreendedor de si e que muitos trabalhadores têm preferido a informalidade. Isso é um fato? Não, desses termos, não. É uma realidade mais complexa que aparenta ser isto, mas encobre outras coisas. Veja, o Brasil tem níveis de informalidade altíssimo há muitos anos, há muitas décadas. Vai e vem, 30%, às vezes 40%, são níveis altíssimos. Em boa parte das vezes, os níveis são ainda um pouco mais altos do que os órgãos de medição apresentam. Então, a informalidade é uma realidade para uma parcela muito expressiva da classe trabalhadora. O que isso significa dizer? Que ela vive numa realidade onde os direitos do trabalho passam ao largo, passam longe. Né? Ele corre para cá, corre para lá, vai, pum, faz isso, faz aquilo outro, e, digamos assim, o que singulariza o trabalho informal, um dos seus traços, é que o trabalho informal é desprovido de direitos do trabalho. Se encontra à margem da CLT. Tá certo? E este é um traço, no mundo atual, crescente do capitalismo em escala global. Não é um traço brasileiro e nem latino-americano e nem só dos países tidos periféricos. Claro que nos países do sul do mundo, né, a informalidade é mais intensa do que nos países do norte do mundo. Mas lá também a informalidade é grande, basta pensar no mundo do trabalho dos imigrantes globais. Esses estão frequentemente nos países europeus, nos Estados Unidos, à margem da legislação protetora do trabalho, e também no que na Europa se chamou, não é, nos últimos anos, última década, de precariado, não no sentido equivocado do termo, mas no sentido que faz alguma... que tem significado. O que é o precariado? Aquele jovem trabalhador, aquela jovem trabalhadora que está no proletariado de serviços e que não tem os direitos, e, portanto, é proletário de serviço, é da classe trabalhadora frequentemente mais jovem e não tem os mesmos direitos do operariado, digamos assim, histórico que caracterizou esses mesmos países europeus. Então, é dentro desse contexto que nasceu, mais recentemente, o capitalismo precisa sempre de subterfúgios para, digamos assim, sustentar o seu vilipêndio, a sua exploração, a sua expoliação e a sua expropriação. É primeiro importante lembrar que nós vivemos uma crise estrutural do sistema do capital. É uma crise estrutural do sistema do capital, ela é mais profunda. Nós devemos isso a muitos autores, especialmente ao Mesaros, não é? Mas não só ele, Robert Kurz na Alemanha, François Chenet na França, de certo modo, não exatamente nessa linhagem, um pouco mais branda, o David Harvey, muitos têm mostrado o sistema. O Mesaros foi muito, digamos, ele antecipou esta ideia. Por que é uma crise estrutural do sistema do capital? Ele não mais pode, o capital não consegue mais se expandir sem devastar a natureza, a humanidade, o gênero humano, gênero, raça, etnia, a devastação é ilimitada. E nós estamos vendo hoje, o Mesaros também acrescenta uma ideia, né, que não tem mais alternativa, não sairemos mais dessa crise estrutural do capital. Tem duas alternativas, ou, tá certo, você reinventar um modo de vida fora do capitalismo. O Mesaros celebrizou-se seu título do seu livro mais importante, Para Além do Capital, ou nós vamos perecer num capitalismo da depredação completa da era digital e financeira, que pode nos levar à extinção da humanidade, como hoje qualquer pessoa com o mínimo de lucidez não sabe dizer se teremos vida daqui a 30, 40 anos, como temos hoje. Uma guerra mundial hoje
ela não permite muitas perspectivas de vida. Já há quem diga que talvez a gente possa ter vida alguns séculos depois, exaurida, eliminada a humanidade. Daqui 2, 3 séculos, você tem uma criação de como um pouco foi a história original do nascimento da vida humana. Então, a situação é muito trágica. Dentro desse quadro, né, de crise estrutural, o desemprego é um traço constitutivo de todos os países do mundo. Não há nenhum país do mundo sem desemprego. E aí tem aquele desemprego aberto, desemprego por desalento. Tudo bem, o desemprego por desalento, para mim, é desemprego. Eu sei que há uma diferença entre o desalento e o desemprego aberto. Mas, muitas vezes, as pessoas desistem de procurar emprego porque não tem emprego. Porque custa caro procurar emprego. Você tem que pegar condução, sair, andar, se arrumar, comer, porque você vai procurar emprego, você tem que comer. É caro. E você não encontra emprego. É nesse contexto que o capitalismo sacou uma coisa que para o capital é genial. Vamos fazer uma mutação profunda. Isso é um processo, né, Sofia? Foram várias, meus livros eu discorro detalhadamente esse processo. Vamos fazer uma mutação profunda. Alta tecnologia. A necessidade de recuperar a criação privada de excedente, de mais-valia, de lucro para o capital, né? Para que ela possa se contrapor a esta crise estrutural que tem uma tendência decrescente do nível de lucro. Então, alta tecnologia, uma massa imensa de desempregados, as plataformas surgem. Por exemplo, Uber, né? 2009, 2010, a Amazon 94, 95, vendendo livros. A Amazon começou vendendo livros. Hoje ela vende tudo, até a nossa alma, se deixarmos, tá certo? Os nossos livros estão lá na Amazon. Olha só, né? As livrarias do mundo desapareceram. Né? Uma tragédia que as livrarias do mundo tenham desaparecido. Né? E o que acontece? Essas empresas perceberam que a tecnologia ela potencializa, sempre foi assim, mas sob a impulsão do capital, a tecnologia, né, ela é uma propulsora da produtividade e do enriquecimento privado, porque ela potencializa o trabalho humano. Só que você tem uma massa imensa de homens, mulheres, jovens, não jovens, desempregados. Então, esse processo digamos, dos últimos, desde o final dos anos 70 para cá, as grandes plataformas perceberam que poderia empregar sem dizer que empregavam, assalariar sem dizer que assalariavam, proletarizar ilimitadamente sem dizer que estava proletarizando. Era preciso ter um embuste. 20 anos atrás, o embuste era outro. Nos últimos 10, 15 anos, empregabilidade, perdão, antes era empregabilidade, dos 10 anos para cá, é a questão do empreendedorismo. É uma palavra bonitinha, mas ordinária, tá, neste uso. E ponto agora, 2. Deixa eu só te dar uma coisa que eu acho que é importante para a gente... É preciso ter pelo menos 2 concepções de empreendedorismo. O empreendedorismo verdadeiro é o burguês. O Schumpeter nos dizia, economista burguês, nos dizia, a classe burguesa é empreendedora. Ela tem dinheiro, ela tem 1 milhão, ela investe e quer ganhar 10 milhões. Esta é a classe empreendedora. É verdade que há pequenos e médios membros há pequena e média burguesia que, quando tem alguns recursos, então vou criar o meu negócio. O que está acontecendo é diferente. Um jovem que não tem nada, está há anos na informalidade, na precarização, tá? No corre para cá, no corre, como eles falam, no corre para cá e para lá, ele vai comprar uma bicicleta, ele vai comprar uma moto, ele vai alugar um carro, ele vai comprar um celular, ele vai comprar uma bag, ele já está endividado ao capital financeiro, e aí ele se conecta com a plataforma, só que a condição é que ele tem que aceitar é que ele é um empreendedor. Agora ele é proprietário, ele tem até um carro, se é alugado, se ele vai ficar a vida inteira pagando, ou se ele vai perder, ele tem uma moto. Então, é um embuste esta coisa do empreendedorismo. Agora, veja bem, último ponto, só para fechar a tua primeira pergunta, porque o tema vai longe. Se eu fizer uma assembleia, se nós tivermos, Sofia, numa assembleia com 100 trabalhadores e trabalhadoras, e perguntarmos quem quer autonomia do trabalho, todos vão responder. Só o louco vai dizer, não, eu quero ser explorado, eu gosto de ser massacrado, eu gosto... Não, nós queremos autonomia. O empresariado sabe que autonomia é uma palavra forte. Então, você vai ter autonomia, porque agora você é empreendedor. E, com isso, você não tem nenhum direito do trabalho. É um embuste. Esta é o empreendedorismo falso,
que mascara a condição de proletariado, que é diferente do médio empresário, que tem um investimento e quer ganhar dinheiro. Isso é uma coisa antiga. A pequena e média burguesia com a pequena propriedade não é uma coisa recente. Para não falar do grande empreendedor, que é o burguês. Esse embuste, o capital do nosso tempo, que é o capital do nosso tempo, não é mais nada do que um embuste global, ele cria uma forma atrás da outra de manipular. Mas essa história tem vida curta. A classe trabalhadora percebe. E nós vamos ter uma greve do dia 31 de março e 1º de abril, agora, dos trabalhadores motoqueiros, as motocas, porque eles querem mínimas condições de melhoria no seu trabalho. Porque eles estão vendo esse embuste, que, na verdade, só significa uma superexploração. É A isso. gente comentou aqui. E no caso das mulheres, revender produtos de beleza de multinacionais, e a gente escuta coisas como me apoia no meu empreendimento. Pois é. Segue essa mesma lógica. Repara que isto é antigo. Eu me lembro do tempo que eu era criança, que tocava campainha e vinha lá, Avon chama, entende? A revistinha da Avon. Só que naquela época não dizia que era empreendedorismo, naquela época eram vendedoras. Entende? O embuste, o capital, é uma sucessão de embustes terminológicos, ideológicos, sinergia, resiliência. Bom, quem leu o meu livro O Privilégio da Servidão lá, eu acho que fui um dos pioneiros nisso, né? Embuste atrás, o que é sinergia, o que é resiliência, né? E vai mudando. No passado, 20 anos atrás, era empregabilidade. Você, Sofia, está desempregada porque você não se preparou, você não se qualificou. Aí a Sofia fala, mas eu fiz curso de graduação, mestrado, estudei inglês, estudei sânscrito, estudei chinês, mandarim, estudei engenharia, tecnologia e não tem emprego, porque as profissões... Não basta, não é mais o suficiente. É isso, não é mais suficiente. E com a inteligência artificial é ilimitado o número de empregos que estão desaparecendo. Nesses 10 minutos que nós estamos falando aqui, já milhares de empregos desapareceram pelos inventos. Em 1 hora que nós vamos falar aqui, serão milhares de inventos no mundo e que vão desaparecer. Aquilo que o Marx nos ensinou no Capital, em particular do volume 3 do Capital. O Capital, o seu leitmotiv fundamental é ampliar o trabalho morto, máquinas, equipamentos, e eliminar o trabalho, diminuir o trabalho vivo, sem nunca, entretanto, poder eliminar o trabalho vivo. Porque o dia que eliminar o trabalho vivo não tem mais valor, mais valia. E se não tiver mais valor, se não tiver mais valia, não tem lucro e apropriação privada do capital. Esta é a luta do nosso tempo. Na era digital e financeirizada, que é mais complexa. Ambas são mais complexas. Financeirizada porque o capital não é mais só o capital industrial, é muito mais profunda e trágica do que o capital industrial. Porque o capital financeiro, nós aprendemos isso lá com os nossos mestres do século XX, do início do século XX. O capital financeiro é uma simbiose esdrúxula entre o capital bancário e o capital industrial, que vira um novo Frankenstein. Ele é mais horripilante que o capital bancário e industrial, porque eles são os dois potencializados. E quem comanda o mundo hoje é o capital financeiro, que controla as big techs e que hoje atua em direção ao nazifascismo. Vide Elon Musk, Jeff Bezos, Trump e caterva. Né? Esta é a caterva do nosso... Tu entrou em vários temas. Vamos voltar ao tema do chamado de hoje, que é uma das lutas do nosso tempo, o fim da escala 6x1. Por que surge essa pauta nos dias de hoje? Ou seja, porque agora teve um aumento na precarização do trabalho e de trabalhadores que estão nesse regime da escala 6x1? Por que agora? Olha, Sofia, são vários elementos. Primeiro, a pauta da redução da jornada de trabalho é uma pauta mundial hoje, né? Inclusive, em alguns pontos, incentivada pelo próprio capitalismo, tá certo? Por exemplo, em vários países da Europa que eu conheço, que eu dialogo, que eu trabalho, que eu já dei aula, onde eu faço meus debates, né? Tem várias empresas, por exemplo, que já generalizaram, aonde for possível, o home office, tá certo? E a produtividade do capital não para de aumentar por causa dessa tecnologia que o Karl Polanyi falou no século passado, é um moinho satânico. Ele falou isso a meados do século passado.
Hoje, se o Polanyi, essa metáfora é muito bonita, né? Se o Polanyi tivesse vivo, ele ia dizer, é um demônio, é um moinho demoníaco satânico, porque ele é ilimitado, a rodinha não para mais, não para, né? Não para. A tecnologia e para sempre para valorizar o capital. Tá? Então, essa é a primeira coisa. 2, a tema da nota direta, esse é o interesse do capital. 2, vamos olhar para o mundo do trabalho. O capitalismo, o sistema metabólico do capital, é uma luta incessante pelo controle do tempo. Quando nasceu o capitalismo, século XVIII, 1750, em diante, capitalismo industrial, a classe trabalhadora trabalhava 15, 16 horas por dia, crianças trabalhavam, mulheres davam à luz nas fábricas, porque ela só podia deixar de trabalhar quando a criança fosse nascer, mas ninguém sabe quando a criança vai nascer. Não tinha, salvo engano meu, não é minha área, mas não tinha, como é que chama, cesárea, então era muito difícil. Às vezes a criança vem, né? Você é mulher, sabe melhor do que eu, a criança vem inesperadamente. Meu primeiro filho, nós fomos assistir Terra em Transe, do Glauber Rocha, eu era muito jovem, né? Isso nos anos final de 70, e quando chegamos em casa depois do cinema, um filme tenso, não sei se tem alguma relação ou não, veio o sinal de que o meu primeiro filho, que hoje é professor universitário, para muito orgulho meu, devo dizer, e do nosso campo de batalha, né? Chama-se Caio Sgarbi Antunes, ele veio. Agora, se ela estivesse trabalhando, teria nascido ali numa fábrica. Foi uma luta para chegarmos às 8 horas de trabalho nos Estados Unidos. Essa luta tornou-se histórica, foi no dia 1º de maio, e esse país é tão esdrúxulo, tão horripilante, que o único país, o país que é responsável pelo 1º de maio como dia de luta da classe trabalhadora, não comemora o dia do trabalho em 1º de maio. É tudo estranho. Esse mundo é um mundo um pouco estranho, né? O mundo do capital é uma digamos assim, é uma miríade de tresloucados e de contradições. Muito bem. Dentro desse cenário, lutar pela redução da jornada de trabalho é vital. 2, por que nasceu? As esquerdas brasileiras dominantes, elas hoje são cuidadoras do capital. O papel das esquerdas hoje, e eu falo isso como parte delas, porque é fácil, mas você sabe tudo. Eu não sei nada. Eu estudo e sou parte dela. E todo mundo que me conhece sabe que eu não sou só professor. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Se eu tivesse juízo, eu estaria aposentado com salário integral desde 2010. Nem passa pela minha cabeça, tá certo? Até porque eu não tenho juízo, eu quero trabalhar. Eu acho que nós temos que discutir o futuro do mundo, né, inclusive, como salvá-lo. Né? Muito bem, dentro desse cenário, tá, a esquerda brasileira ela só pensa na próxima eleição para vereador, para deputado, para governador e presidente. Eu não sou contra eleições, eu voto nas eleições, mas as eleições nunca foram, tá certo? As eleições nunca foram a prioridade da luta do movimento operário. Né? A prioridade do movimento operário é combater, combater o sistema do capital que lhe atrofia, que lhe explora, etc. Então, ponto 2, esta questão sempre teve em pauta. Ponto 3, o que mais cresce no mundo hoje, inclusive no Brasil, tá certo? É o proletariado de serviços. Não é mais o proletariado industrial da indústria de transformação, tá certo? Até porque com a indústria 4.0, que está aqui no Brasil como está no mundo inteiro, é internetizar, automatizar e robotizar ao limite. Não vai eliminar trabalho vivo, hein? Capitalismo sem trabalho vivo é uma impossibilidade ontológica. Para todos entenderem bem, é impossível o capital criar mais-valia e lucro sem trabalho humano. Mas o Marx nos ensinou, né, já no Capital, nos seus 3 volumes, que o capitalismo reduz o trabalho vivo ao mínimo estritamente necessário. E este que fica vai comer o pão que o diabo amassou. Ou seja, ele vai ter que produzir 12, 14 horas por dia, etc, 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 tudo isso nós sabemos. Dentro desse contexto, um jovem no Rio de Janeiro, na pior eleição municipal de toda a história republicana, o parlamento brasileiro, tá certo? É um parlamento pantanoso, todo mundo sabe que o pântano tem uma tradição, essa leitura na esquerda brasileira, da esquerda mundial. É o pântano, ali vale tudo, né? E um menino do Rio de Janeiro, do PSOL, né, que trabalha no setor de comércio,
e que vivencia uma realidade brutal, porque o que é o 6 por 1? Ser contra o 6 por 1. O que é a jornada 6 por 1? Eu trabalho 6 dias por semana e descanso 1. Como a jornada de trabalho legal no Brasil é de 44 horas, 6 por 1, grosso modo, significa 5 dias do trabalho, trabalhando 8 horas, 40, mais meio dia, que pode ser no sábado, no domingo, ou outro dia da semana, porque do comércio, hotelaria, plataforma, serviço, há muita rotação, né? Mas um outro dia eu trabalho 4 horas, eu chego a 44. Muitas categorias conseguiram chegar na luta a 40 horas de trabalho. Mas muitas daquelas outras categorias que os sindicatos são, por exemplo, no comércio, hotelaria, os sindicatos frequentemente, não todos, frequentemente são apelegados. Esse que nasceu lá com o getulismo, apoiado pelo governo, entendeu? O peleguismo vem do getulismo. Podemos um dia fazer um programa sobre isso, tá? Para entender bem a história disso. Então, muitos sindicatos do comércio, dos serviços, são patronais. Então, muitas vezes a jornada chega a 48 horas, ou mais. Nos motoqueiros e nos motoristas, a jornada é 7 por 0. Pior que o 7 por 0, só o 7-1 para a Alemanha, entende? Para quem gosta de futebol. Só o 7-1. Não sei se você lembra, não sei se você gosta de futebol, levar de 7-1 da Alemanha no Brasil é para arrebentar, entende? Então, pior, e a jornada de trabalho dos motoqueiros, eu falo dos motoqueiros, porque a maioria esmagadora do motoqueiro é masculina. Nas bicicletas você tem mais presença, um pouco mais de presença feminina e jovem, né? Mas no caso dos motoqueiros é majoritariamente masculina a profissão, tá certo? Por vários motivos. Mas dos motoqueiros e das motoqueiras, a jornada é de 7 por 0. Eles trabalham 7 horas por dia, e jornadas de 10, 12, 14 horas por dia. Você faz aí 12 horas por dia em média, que não é o máximo, hein? Vezes 7, dá 84 horas por semana. Então, chegou ao ponto final, tá certo? Da tua primeira questão. A jornada 6 por 1 é uma jornada, é uma luta visceralmente importante da classe trabalhadora, porque ela toca a vida cotidiana da classe trabalhadora. Esse menino que denunciou, ele falou que todo jovem, homem ou mulher, e aí é altamente feminina a classe trabalhadora no setor de serviços, hotelaria, restaurante. Como é que uma jovem trabalhadora que trabalha, tá certo? 6 dias por semana pode cuidar dos filhos e da casa, junto com o companheiro. O companheiro não consegue ver os filhos, porque às vezes ele chega de noite exausto e sai de manhã cedo. Os trabalhadores motoqueiros e trabalhadoras de bicicletas, ou motoristas têm homens, têm mulheres também, como toda a classe trabalhadora masculina e feminina, tá certo? Como é que você faz? Então, ela toca uma questão da vida cotidiana. E esse jovem se comunicou pelo canal que os jovens do novo proletariado de serviços da era digital se conectam, são as redes. E bombou. Foi a única coisa positiva dessa eleição que se passou, tá certo? Porque, de repente, a coisa bombou. E por que ela bombou? Porque esse novo proletariado de serviço, se nós estivéssemos falando aqui, Sofia, em 2004, 2005, 20 anos atrás, quem que estava explodindo? Era o call center e telemarketing. Tá? Era o call center e telemarketing. Altamente, digamos, feminino esse contingente. E a luta para a redução, a luta pela redução, tá certo? O combate do 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho passa a ser uma luta vital. Então, foi assim que ele apareceu. É uma questão mundial e a sensibilidade de um candidato a vereador de esquerda tocou numa questão vital. Eu dou só um último ponto, tá? O Marx nos ensinou, também no volume 3 do Capital, numa passagem, ele diz exatamente isso assim: a luta pela redução da jornada de trabalho é ponto de partida da luta pela emancipação. E no privilégio da servidão, não, nos sentidos do trabalho, né? O meu livro, que vai sair agora uma edição especial de 25 anos da Boitempo, toda reelaborada, muito bonita, com um apêndice novo meu e tal. No sentido do trabalho, eu desenvolvo essa ideia. A luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta vital para a classe trabalhadora. Então, da minha análise, ela entrou por esta circunstância contingencial, mas porque é algo que toca a vida cotidiana.
Eu acho que a Sofia caiu, né? Ou não? Então, eu tô com dificuldades. Agora eu entrei pelo celular. Vamos ver se funciona. Peço Tá bom. desculpa, Ricardo. Não, mas eu continuei Ah, falando aqui porque eu vi, eu acho que obrigada. de nada. Obrigada Sim. por toda a tua resposta e por ter seguido mesmo quando eu caí. Agora eu quero te perguntar sobre uma Ah, questão. Você diz que a gente vive numa realidade hoje de pleno emprego e que nós temos o menor desemprego da série histórica. Eu quero te perguntar que empregos são esses? Quais são os empregos que estão sendo criados no Brasil hoje? Qual que é a composição ocupacional dos trabalhadores hoje no nosso país? Quais são seus principais empregadores? perfeito. Primeira coisa muito importante, Sofia, é uma mentira. Sabe aquela musiquinha? Que mentira, que lorota boa, que mentira, que lorota boa. Dizer que nós vivemos num pleno emprego é assintoso. É assintoso. Ah, os Estados Unidos têm pleno emprego porque estava até uns meses atrás com 3 pontos. É grotesco. Quando você tiver um trabalhador ou uma trabalhadora desempregada, você não tem pleno emprego. O pleno emprego é uma absoluta impossibilidade para a classe trabalhadora no capitalismo atual. É impossível qualquer país do mundo, salvo um país pequenininho, é impossível ele termos de pleno emprego hoje, por um motivo muito simples, que eu já falei anteriormente. A inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso aniquilam as profissões. É possível se você colocar um robô falando aqui, respondendo você, e um robô fazendo as perguntas, e eu vou para o espaço e você também. Tá? Só isso. Então, o pleno emprego é ficção. É ficção, isso é piada. É que as classes dominantes têm que ter. Você imagina, né? O Brasil tem hoje aí, vamos dizer assim, na média, em torno de 7%, pouco mais às vezes, chegou a ter um pouquinho menos, em torno disso. Se a gente colocar emprego aberto, desemprego aberto por desalento, um pouco mais, é muita gente desempregada. Né? Então, é ficção. Nós podemos dizer isso, sim. Isso talvez seja um dos únicos poucos pontos com alguma positividade do governo Lula, que, aliás, não me surpreendeu. Eu devo dizer, por óbvio, que eu lutei pela eleição do Lula mais do que todas as outras eleições, desde a primeira que eu participei, da primeira do Lula, que foi a eleição direta de 89, quando eu era ainda mais menininho um pouco. Nessa eu lutei mais, e não pelo Lula, mas contra o fascista, contra o fascismo. Quem já viveu uma ditadura militar, e eu vivi, sabe que não dá para brincar. Não dá para brincar. Tá? Então, para mim, não tem nenhuma surpresa o governo Lula. Mas está muito ruim. Eu não tinha nenhum governo de conciliação de classes aberto e amplíssimo. Né? E o que eu vou esperar de uma política de conciliação de classes? Né? No mínimo, tá certo? Poucas conquistas para a classe trabalhadora. Então, é verdade que há um crescimento do emprego do governo Lula. O Lula sempre teve, desde do seu período áureo no ABC Paulista, como uma grande liderança operária que foi. Eu faço um parênteses, eu faço muitas críticas ao PT, ao Lula. Eu tento fazer respeitosamente, porque o Lula foi o líder mais importante, da minha opinião. Eu estudo sindicatos desde 1973, 74. O meu livro, que é o Sindicalismo, é o primeiro livro que eu escrevi, foi em 1980. O Lula foi o líder operário mais importante da história do Brasil. Eu conheço a história do Brasil, o Partido Comunista teve líderes importantes, o anarquismo teve líderes importantes, tá certo? A esquerda teve líderes importantes, a esquerda católica, mas o Lula foi o mais expressivo por uma situação, quem viveu aquilo, tá certo? Conhece, a minha tese de doutorado foi sobre as greves do ABC Paulista, chama-se A Rebeldia do Trabalho, né? O que não o exime de limitações. Uma coisa positiva que ele tinha já no passado, ele sabe que esse país é grande e tem um mercado consumidor grande, e se a classe trabalhadora consumir, a economia gira, a burguesia bate palma para o Lula, pelo menos enquanto a economia está crescendo, a classe trabalhadora diz, estou ganhando um pouco melhor, e tem o trabalho, o desemprego está menor. Esse é o projeto do Lula desde o passado. Só que o capital financeiro hoje, ele cerceia o crescimento da economia, tá certo? Ao comando do sistema financeiro. Não pode haver risco, tá certo? Do mundo financeiro sofrer alguma fissura. Então, arcabouço fiscal, que eu chamo de calabouço fiscal, tá certo? É uma vergonha você não deixar o país ter níveis de crescimento que minimizam o sofrimento da classe trabalhadora para garantir os juros brutais do capital financeiro, da burguesia financeirizada. Aí chego na tua questão, qual o emprego que tem crescido? Tanto com formalidade
quanto na informalidade. Esse é um primeiro problema. O Lula, da sua campanha, disse que ia revogar a contra-reforma trabalhista do Temer, do horripilante Temer, né? Aquela contra-reforma que desmontou, desvertebrou a CLT no Brasil, criou um negociado sobre legislativo. Se uma categoria negocia, ela passa a ter estatuto legal porque foi uma negociação. Então, de repente, amanhã ou depois, o empresário, vamos negociar o fim do salário mínimo para garantir o seu emprego. Então, vamos. Não é possível. E eu estou dando um exemplo limite, né? Mas a gente está vendo que os direitos estão sendo demolidos. O Supremo Tribunal Federal, o mesmo Supremo que tem combatido o fascismo no plano político, é subserviente, é servil e é completamente plasmado pelo pensamento neoliberal. Então, o Supremo, cada vez que vai uma votação para o Supremo, ele beneficia as plataformas e não a classe trabalhadora. É assim que tem sido. Tá? Ele beneficia as grandes corporações e não o que diz a CLT ou o que diz o Tribunal Superior do Trabalho. Mas é um outro debate esse. Então, qual o emprego? O Lula tem conseguido recuperar o seu governo empregos formais, tá certo? Mas tem crescido muito o emprego na informalidade. O que é isso? O setor que mais emprega hoje, os economistas do trabalho têm os dados e tal, eu digamos, vou tentar fazer uma leitura sociológica mais geral, né? O trabalho que mais cresce hoje são os trabalhos plataformizados, o que eu chamo de trabalho uberizado. Eu chamo de trabalho uberizado porque não é que todos têm o modelo da Uber igual, não. Quando eu falo trabalho fordista, você sabe do que eu estou falando, não sabe, Sofia? Claro, um trabalho que originou-se na Ford. É um sistema de produção a Ford. Quando eu falo o trabalho toyotista, do Adeus ao Trabalho, eu fiz uma crítica muito dura, talvez a primeira crítica mais forte à concepção europeia e japonesa do toyotismo, né? Que me foi muito positivo. Meu livro Adeus ao Trabalho e os Sentidos foram publicados em várias partes do mundo, inclusive em países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Itália, Portugal e outros, porque algo a gente tinha que dizer, né? O Correia, Benjamin Correia, por exemplo, que tinha um livro, fazia uma apologia ao toyotismo, ele dizia o melhor dos mundos, do pensar à l'inverse, pensar pelo avesso. Dizia, o melhor dos mundos, dizia o Correia, que tinha sido de esquerda no passado, é ter a social-democracia europeia com o toyotismo japonês. Quer dizer, ele estava no outro mundo, né? É o melhor dos mundos para ele, não para a classe trabalhadora. Para a classe trabalhadora é o pior dos mundos, porque a social-democracia já estava em derrelição, em processo de neoliberalização, e o toyotismo é bom para o capital e não para a classe trabalhadora, por óbvio, por óbvio. Num outro dia podemos voltar a isso com mais calma e detalhe. Muito bem. Então, a ocupação que hoje nós temos é do trabalho, e aí, por isso, volta a contra-reforma 17, o governo Temer conseguiu aprovar no Congresso pantanoso o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente, Sofia? Trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. E não tem direito. Ah, não, mas o trabalho intermitente contempla direito. Sim, contempla direito e é o burro, o empresariado do burro. Fala, você vai receber o tempo que ele fica esperando lá, 8 horas para ser chamado. Se ele não for chamado, ele não ganha nada. Os trabalhadores de motos e os trabalhadores de automóveis da Uber 99, Cabify, Deliveroo, Glovo, para pegar no mundo inteiro, pedido já é imenso o leque de empresas globais. Eles não contabilizam o tempo que o trabalhador está logado esperando a chamada. Porque se eu ficar na minha casa e vem a chamada, o que está do lado do restaurante pega e eu não pego nada. Então, tem que ficar do lado do restaurante ligado. Quando eu vou no shopping center, tem várias aí nessa linda cidade que você mora, tá certo? Né? Aí em Florianópolis, se você entrar numa loja de grife grande, de marca, e não tem nenhum cliente, a trabalhadora que está atendendo lá, ou o trabalhador, ele está recebendo. Porque ele está esperando o cliente. Não posso pagar só quando ela chega cliente. Por que o entregador só paga quando ele pega o produto? Às vezes ele chega com 1 minuto de atraso e ele perde toda a viagem que ele fez. Ele não ganha, perde a gasolina, perde o chamado e pode ser bloqueado. Então, qual é o problema que ocorre com o governo Lula? O fato de ele não ter tido coragem política, tá certo? De enfrentar a grande burguesia transnacional e brasileira que opera e dizer, nós vamos revogar a
contra a reforma do Temer, faz com que o trabalho que mais se expanda seja aquele desprovido de direito. Por isso, avança no campo da CLT, porque hoje você não consegue contratar na indústria automobilística, por exemplo, em São Bernardo, né? Ou aqui em Campinas, na Toyota, na Honda, na Grande Campinas, você não pode contratar um operário e dizer que ele é autônomo dentro da fábrica, ele vai ter que ter CLT, não tem choro, tem sindicato, não tem greve e tal. Agora, numa plataforma, vale tudo. E o que é a plataforma hoje, Sofia? Todas as profissões proletarizadas dos serviços podem ser plataformizadas. Médicos, médicas, enfermeiras, trabalhadoras do care, trabalhadoras domésticas, entregadores, vendedores, Mercado Livre, Amazon, Shopee. É um festival. Qual é o traço constitutivo deste trabalho? No que diz respeito à entrega, desprovido de direito. Dentro dos armazéns, aí vale tudo. Tá certo? Vale tudo. Pode ter direitos? Pode, mas tem acidentes, tem mortes, tem adoecimentos, tem repressões, tem rotatividade, tem faixas diferenciadas. É o inferno do trabalho. É por isso, volto à tua pergunta inicial, que a jornada reduzida, tá certo? 4x3, ela é um ganho substantivo. E aí tem uma coisa que eu não falei ainda, mas que está no meu livro Sentidos do Trabalho. E para mim é vital. E eu aprendi com o Marx. Tá certo? Embora esta seja uma ideia que eu desenvolvo, né, a partir das minhas leituras do Marx, e ele propriamente, no capítulo do Capital, não trate disso, mas eu trato. Quando eu falo, eu quero reduzir a jornada de trabalho, tá certo? De 44 horas para 36 horas ou para 30 horas, eu tenho uma segunda pergunta, que para nós é vital. Produzir ok para quem? E aí eu toco no calcanhar de Aquiles, eu toco no cerne do sistema do capital. Faz sentido produzir automóveis que depredam o ambiente? Faz sentido? Ah, não, professor, mas agora nós vamos produzir tudo com mundo digital. Então eu vou tirar lítio do mundo inteiro. Vocês viram o que o Trump está fazendo na Ucrânia? Seguinte, a Ucrânia, o território, o solo ucraniano é nosso. Metade é nosso e metade é russo. Não tem choro. E por que o Trump quer ir ter o solo? É o mesmo solo que ele quer ter na Groenlândia. Por que ele quer tomar a Groenlândia? Porque o lítio e os minérios que hoje são vitais para você fazer isso aqui, todos os derivados, computadores e tal, partem, o ponto, ontologicamente falando, da ontogênese disso aqui, a primeira medida para que um celular exista é a extração mineral. Se você vai fazer, até para energia alternativa, você precisa de minério. Para você ter isso que nós estamos fazendo aqui, que vai ficar numa nuvem, né? Numa nuvem da Google, por exemplo, a nuvem não é um negócio, não é uma nuvem passageira que está rodando no céu. O que nós chamamos de nuvem é um armazém imenso, por exemplo, numa cidade dos Estados Unidos, que tira metade da água da população para poder lubrificar a fábrica de nuvens de informação, porque senão ela explode, ela ferve e explode. Então, veja, no que diz respeito à questão ambiental, não tem saída com o sistema do capital. Já se você reduzir a jornada, você vai poluir menos e vai perguntar, eu vou produzir carros ou transporte coletivo? Eu vou produzir carros privados ou para transporte de massa? Eu vou usar a energia fóssil ou eu vou buscar a energia alternativa como álcool, que nós já fazemos, e outras, né? Eu vou usar um sistema elétrico ou vou manter transporte de automóveis, tá certo? Usando... Há muito tempo que o capitalismo fala que vai reduzir a produção de petróleo. Isso aumenta. Até mesmo o governo Lula. Ele vive falando, mas ele é favorável à extração, à exploração. Que é uma loucura. Depois que houver uma hecatombe, a conta vai para ele, tá certo? Ah, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas nós, pela primeira vez, Sofia, eu já tenho uma idade razoável, né? Mas eu imagino, se eu tivesse aqui uns 25 anos, eu estaria falando, será que eu vou chegar aos 40? Porque é tempestade. Hoje, uma tempestade aniquila uma cidade, um estado. O Rio Grande do Sul foi... Quantos morreram no Rio Grande do Sul? Quantos têm morrido nessas hecatombes climáticas na Ásia, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é um atrás do outro. E o delinquente nazifascista, o que ele está falando lá?
Como é que é? Baby, perfure, baby, perfure, baby. Perfure e jogue o Trump dentro, entende? Enterre e queime um poço de petróleo com aquele diabo loiro dentro, entende? Se pudesse fazer uma provocação. Porque, veja, é assim todo. E ele foi eleito com base nisso. Vamos perfurar, porque petróleo é riqueza. Quer dizer, nós estamos num mundo maluco. E a redução da jornada de trabalho, volta ao ponto inicial, ela não pode ficar só nas horas que eu trabalho. Eu tenho que começar a perguntar o que eu vou produzir e para quem, e quem vai ganhar. Isso me repõe 1000 questões. A propriedade privada é intocável, porque está na lei divina? Não me consta, mas os que não seguem a lei divina têm o direito de pensar diferente da lei divina. Né? Com todo o respeito aos que creem. Da Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie, se torna cada vez mais atual, e é socialismo ou barbárie ou destruição desse mundo que a gente vive. Você sabe que a grande Rosa até diria o seguinte, aí eu lembro de novo o Mesaros. O Mesaros, eu não sei se você sabe, ele era muito influenciado pela Rosa Luxemburgo. O Mesaros era um grande estudioso do Marx, e, ao mesmo tempo, ele tinha 2 mestres que ele calibravam a sua pesquisa muito original. O Lukács, que foi um mestre verdadeiro, foi mestre dele, a qual ele polemiza muito, mas tinha grande admiração, e é um seguidor crítico do seu mestre, e a outra era a Rosa Luxemburgo. O Mesaros, por exemplo, sempre foi muito mais luxemburguista do que leninista. Ele tinha muita admiração pela Rosa, né? Muita, muita. Isso eu fui percebendo com o tempo. Muita. E ele diz uma coisa, já tem até uma nuance do que a Rosa falou. Uma pequena nuance importante. Socialismo ou barbárie, vírgula, é mais ainda, porque na barbárie nós já estamos. Isso é barbárie. Exatamente. Nós temos a destruição climática irreversível, não tem mais como revertê-la se não mudar o sistema do capital. Nós temos uma destruição do trabalho. Hoje tem quase 2 bilhões, são 1 bilhão e 600, dados da OIT, que sempre são minimizados. Estão na informalidade. Os salários hoje, juntando em países da Ásia, África e América Latina, são indigentes para a classe trabalhadora. O trabalho que nutre, Sofia, a inteligência artificial, porque, veja bem, para eu pegar um robô, um chat GPT-4, ou eu pegar um DeepSeek chinês, eu tenho que dar informação para ele. Eu tenho que dar informação dessa informação que está nas redes, mas eu tenho que dar informação pessoal para ele. Tem pessoas que ficam municiando, porque se eu tiro uma fotografia sua aqui, e dou para o robô, eu fotografei você. Tá? O robô não sabe, a inteligência artificial não sabe se você está sorrindo porque você está gostando, se você está sorrindo porque você está nervosa, se você está sorrindo porque está vendo uma apresentação, se você está tensa, está irritada. Eu vou ter que dizer, não, a Sofia está participando agora, ela está coordenando, ela está dirigindo uma live e ela está fazendo perguntas e está ouvindo a pergunta. Isso é uma informação humana, o robô não sabe. Ele não vai dizer, a Sofia agora está fazendo isso, ele vai falar errado, vai falar besteira. Esta informação humana e tantas outras, só a humanidade, só o trabalho humano pode dar ao robô. Ele captura tudo que está na rede. Tudo que você falou, tudo que eu falei, tudo ele pega. É trabalho humano. E tudo isso é trabalho humano. E o que vai dizer para ele se ele está fazendo certo ou não, em relação, por exemplo, a isso que eu estou falando, obra de arte, fotografias, pintura, não sei o quê, passa pelo trabalho. Esse ganha centavos de dólar. Trabalha 10, 12, 14 horas do mundo inteiro. São aqueles desempregados precarizados. Esse é o trabalho que o capitalismo quer. Então, se não houver luta, confrontação, e se nós não reinventarmos um novo modo de vida, quer dizer, reinventar um projeto socialista para o século XXI, que possa... O meu ponto de partida eu vejo assim, o Lukács tem uma passagem da ontologia do ser social, todo mundo vai entender o que eu vou falar aqui, que é muito simples. Ele diz assim, a vida cotidiana é uma sucessão infinita de ser e mais, de pequenas coisas. Por exemplo, né, quando eu terminar aqui, eu não tenho um dilema crucial do que eu vou fazer. Eu terminei aqui, desligo essa conexão, vou entrar no meu computador que já está aberto e vou fazer o que eu tenho que fazer na hora do almoço. Se eu tiver comida, eu vou comer. À noite, se eu tiver janta ou algum lanche, eu vou comer. É uma questão crucial a comida para quem não tem comida, mas para nós, né, a gente sabe que vai comer. A questão crucial para a gente passa por muitas outras coisas. O Lukács diz o seguinte, só quando questões cruciais, algumas questões cruciais são assimiladas pela classe trabalhadora,
é que ela vai revolucionar-se. A fome, por exemplo, não é uma questão crucial para mim ou para você, porque nós sabemos que em casa tem comida. Mas para a classe trabalhadora é uma questão crucial, para amplos. Então, qual foi o lema da Revolução Russa? Pão, paz e terra. Pão por causa da fome, paz porque havia guerra, terra porque havia... Qual foi a questão crucial da grande revolução burguesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade para quem vivia uma ditadura absolutista feudal, a igualdade, a fraternidade tinham sentido. Depois a burguesia contou que isso tudo é brincadeira, era para levar, para ter o apoio dos sans-culottes, da população, da classe trabalhadora emergente na França, que depois ela reprimiu em 1848. Então, veja, quais são as questões cruciais do nosso tempo. Né? As esquerdas não estão pensando isso, com raras exceções. Tá? E nós temos que pensar, porque se nós não formos capazes de descortinar essas questões cruciais do nosso tempo, o mundo vai só sobrar. O capitalismo hoje ele não tem mais para onde se expandir, só para o espaço. É por isso que eles estão no espaço. Eles já saquearam tudo, tudo. Eles já perceberam que aqui, tá certo? Da cabeça do Elon Musk, ele deve estar pensando aonde que ele vai construir a mansão e o império dele. Mas eu sempre tenho esperança, eu tenho fé, entre aspas, de que um dia o aviãozinho dele suba com ele dentro e exploda. Entende? E aí nós vamos comemorar. Aí nós vamos bater palma, abrir o vinho, abrir a champanhe. Então vai ser uma festa. Como aquele submarino, hein? Não estou falando algo muito absurdo, não. Lembra daquele submarino? O dono do submarino pensou que ia reinventar a roda entrando mais de 4.500 metros para baixo. Não é possível, pelas informações que a ciência nos dá, você não chega lá embaixo. Mas ele foi alertado, mas ele falou, eu vou ser o primeiro a chegar e vou entrar na grande mídia internacional. Não sobrou nenhum fio de cabelo. O cabelo dele sobrou para entrar na mídia internacional. Virou pó, desapareceu, desvaneceu. Tudo que é sólido acaba desmanchando no ar. Lembra dessa? Desmanchou no ar. Ricardo, a gente tem que fazer um brevíssimo intervalo e eu já retomo contigo para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje. Tá bom, vou pegar uma água no minuto, tá bom? Vai lá, pode pegar. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho, esse trabalho que é um trabalho humano, de pessoas de carne e osso, que incansavelmente trabalham dia e noite para poder trazer aqui a outra informação para vocês, com o tamanho que a gente tem de programação, tanto a programação matinal da Manhã com Dignidade, a Noite Livre do Portal Desacato, o nosso trabalho no desacato.info, nosso portal. Parece que isso aqui é feito por muitas mãos, mas somos poucos e queremos expandir o nosso trabalho e levá-lo para cada vez mais pessoas. Então, quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais e convidar você que faz parte de uma empresa, sindicato, entidade e que quer nos apoiar, quer estabelecer uma parceria com o Portal Desacato. O nosso número está aí na tela, é 489-8807-7742. E se você nos lê, nos acompanha, nos assiste, nos ouve e quer apoiar o nosso trabalho, você pode ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site tem todas as informações de como você pode contribuir de forma mensal ou anual. Você pode contribuir através do Pix, que está aqui em cima, que é o desacato.contribua.pix@gmail.com, com qualquer valor nos ajuda muito, ou sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube, com contribuições mensais. E contribuindo de qualquer uma dessas formas, você participa do sorteio que nós temos em parceria com a Editora Insular,
uma editora aqui de Florianópolis, com um catálogo excelente de livros, e todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro para aqueles que contribuem financeiramente com o nosso trabalho. Você pode ser o sortudo ou sortuda a receber um livro na sua casa. A gente envia pelo correio para todo o Brasil e até para fora do Brasil, então quem não mora aqui pode também contribuir com a gente, vai fazer parte do sorteio. Sem mais delongas, quero trazer aqui novamente Ricardo Antunes para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje. Ricardo, você trouxe muitas coisas, inclusive é difícil agora de pensar numa última pergunta, mas eu quero te perguntar sobre as formas organizativas da nossa classe hoje. Você falou do peso dos sindicatos. Qual que é o peso político dos sindicatos hoje? Essa forma de organização ainda é a melhor para organizar o interesse dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores que, em sua grande maioria, trabalham em empregos informais? E, por último, sobre a luta do fim desse regime de trabalho, de 6 dias de trabalho para só 1 de folga. Quais são as possibilidades de a gente aprovar a PEC para o fim da escala 6x1? Bem, Sofia, vamos começar pela primeira, então, né? A questão sindical merece uma reflexão muito profunda. Eu vou dar algumas pistas só aqui, porque só isso daria um tempo inteiro, né, de debate. Quando nós tivemos a mudança do capitalismo do século XIX para o século XX, saímos das empresas, pequenas empresas industriais, artesanais muitas, né, e entramos no século XX com a Ford, a indústria automotiva, com milhares de trabalhadores no mesmo espaço. O mesmo sindicato que aglutinava pequenas empresas não conseguia aglutinar, tá certo? Entrar numa empresa automobilística com milhares de trabalhadores. Então, foi um esforço monumental que os sindicatos fizeram para deixar de ser, grosso modo, um sindicato de ofício artesanal, pequenas e médias empresas, para se tornar um sindicato operário massa, como diziam os italianos, o operário massa, um sindicato coletivo. Mas conseguimos, tá certo? Se a gente olhar no século XX, os sindicatos conseguiram entrar. No caso brasileiro, por exemplo, foi vital, né, a criação do chamado novo sindicalismo no contexto da ditadura no ABC paulista. Então, eu me lembro de assembleias, eu participei assistindo assembleias de 130 a 150 mil pessoas no estado de Vila Euclides, tá certo? Muito bem. Este sindicato da indústria taylorista e fordista não enfrenta mais as questões do nosso tempo. Primeiro, porque o trabalho hoje, tá certo? Muitas vezes, nas plataformas, eles estão esparramados no Brasil inteiro. São milhares de trabalhadores, se você puser automóveis, motos, entregas, Mercado Livre, Amazon, Shopee, milhares de trabalhadores esparramados. Então, é uma dificuldade muito grande. Aquele velho sindicato, digamos assim, por ramo de atividade, ele está muito limitado, tá certo? Porque eu tenho que ampliar num sindicato, por exemplo, num armazém desses monumentais da Amazon, da Mercado Livre, você tem uma miríade, lá tem os trabalhadores das tecnologias de informação, tem o trabalhador que faz a digitalização, tem o que tira e pega e carrega, pega as coisas, quer dizer, aí você vai para fora, tem o que entrega de moto, tem o que entrega de carro, quer dizer, agora, isso significa que os sindicatos estão sepultados? Na minha opinião, não. Tá certo? Por quê? Você pode sepultar um tipo de sindicato, mas a classe trabalhadora precisa de instrumentos de organização, e o sindicato é um deles. Então, por exemplo, é possível ver na Inglaterra, que viveu a devastação da era Thatcher, Major, o neoliberalismo, os sindicatos se repondo. Tá? Os sindicatos se repondo. Na Inglaterra, eu tenho acompanhado, eu vou todo ano à Inglaterra, tive a felicidade de ter meus livros publicados lá em inglês, tenho debatido muito, os sindicatos se repõem. Numa das nossas conferências anuais lá, foi um dia que foi greve dos metrôs, todos nós decidimos, fomos para a conferência a pé, porque a gente apoia a greve dos metroviários na Inglaterra.
de Londres, naquele exemplo, né? Ou seja, nos Estados Unidos, você teve em 2022, eu posso estar errando num dia ou dois, está no meu livro Privilégio da Servidão, e nos mais recentes, a criação do sindicato da Amazon, na grande Nova York, tá certo? Ou você tem o sindicato, e quando que um ano antes, em Alabama, a Amazon conseguiu, com subterfúgios, ou seja, ela não pode proibir um sindicato, mas ela pode desestimular, desempregar os mais ativos e tal, ela conseguiu impedir. Você tem juventude dos Estados Unidos lutando pelo sindicato ou pela organização de trabalhadores da Starbucks, esse café global, né? Esse exemplo do café do nosso tempo global, dos bares para a juventude. Você vai para a Itália, você tem sindicalismo e movimento, tem um movimento muito importante dos trabalhadores e trabalhadoras imigrantes, que estão na logística da produção do mundo, tá certo? Sicobas, por exemplo, tá certo? O sindicato de base e outros, né, são sindicatos voltados para a organização da base dos trabalhadores e trabalhadoras imigrantes da Itália. E assim como você vai para a Itália, você vai para Portugal, em Portugal houve no passado a tentativa de um movimento muito importante, como é que ele chamava? Eu cito também no meu livro, precárias, rebeldes, era alguma coisa assim. Ele, no momento, teve muito impacto, depois refluiu. É natural, porque são categorias muito heterogêneas, muito diferenciadas. É diferente. Você entra numa fábrica, você tem 10 mil, você consegue organizar 10 mil. Você sai aqui na rua e tem milhares esparramados pela cidade inteira, como é que você conecta? Mas veja bem, por outro lado, por que houve o 1º de julho de 2020? Porque o mesmo WhatsApp que as empresas conectam, os trabalhadores falam entre si, as trabalhadoras. E eles decidiram, em 2020, fazer uma greve porque os salários da Uber começaram lá em cima, mais alto, e foram baixando. Regra elementar de mercado. Quando não tinha motorista, eles pagavam um pouquinho melhor e davam um prêmio para quem levasse motorista. Depois começaram a depressão, o rebaixamento do salário, sem explicação, porque as plataformas, você não consegue conversar com as plataformas. Então, outra coisa, as greves do ABC Paulista, você chamava o diretor da fábrica e ia negociar com ele. Como é que você negocia com o diretor de uma dessas big techs, que ele é invisível, é um algoritmo? Ele não aparece. É muito complicado. Mas nós tivemos a primeira greve, tivemos várias outras greves localizadas, e vamos ter uma outra agora que indica que se terá alguma expressão, ou terá muita expressão. O que eu quero dizer com isto? Os sindicatos têm que se reinventar. Os partidos também. Os partidos têm que se reinventar. Né? Quem conhece, por exemplo, o debate da Revolução Russa, né? Em 1905, o Partido Operário Social Democrata Russo, que era o seu nome, que depois tornou-se o Partido Comunista Russo, ele estava atrás, estava a reboque dos soviets. O que são soviets? Conselhos operários. O Lenin diz isso, o Trotsky diz isso, a Rosa Luxemburgo, na Alemanha, dizia isso. Ou seja, veja, a primeira coisa que eu te diria é que sindicatos, partidos, movimentos sociais, grandes setores da esquerda no passado não davam valor para os movimentos sociais. Diziam, não, isso é localizado. Só que você pega a história do MST, nós podemos polemizar, debater, mas o MST, tá certo? Em um longo período, né? Se eu não estou enganado, ele nasceu em 84, né? 85, 85, acho um longo período, né? 80 o PT, 83 a CUT, 84 o MST, deve ter sido isso, a minha memória não falha, tá certo? É um longo período de lutas, há mais de 40 anos, com vai e vens, avanços, recuos, limites, acertos. Né? O que eu quero dizer? Olha só como é uma ideia que dá para desenvolver. Também trabalho essa no meu livro Privilégio da Servidão. Tá certo? Quer dizer, nós sedimentamos tudo isso. Então, o sindicato faz luta econômica, o partido faz luta política, e o movimento social faz luta aqui e agora, reivindicação social. O capital faz simultaneamente todas as lutas. O capital, a FEBRABAN, as federações das indústrias, os sindicatos patronais fazem luta ideológica, política, econômica e social em todos os seus organismos.
Você conhece alguma empresa que eu não trabalho, eu não discuto aqui a propriedade privada, que essa questão, não. Eles são contra qualquer discussão que fale da propriedade privada, é intocável. Porque eles sabem, eles estão, tem coisa. Nós temos que diminuir as hierarquias e entender que o movimento social é vital, os sindicatos não podem ser mais só cuidar da... Veja, a classe trabalhadora metalúrgica era predominantemente masculina. A classe trabalhadora hoje, no setor de serviços, provavelmente seja predominantemente feminina, acentuadamente negra, com forte presença de LGBTs. Call center, por exemplo, sempre foi um refúgio de espaço de trabalho da classe trabalhadora LGBT, porque lá ele é menos agredido, ele ou ela, porque ele está falando de um vídeo. Né? Foge daquela agressão do balcão, sabe aquela agressão machista do balcão? Né? Então, os sindicatos têm que abrir para esses debates e não deixar de fazer um debate fundamental que a maioria esmagadora dos sindicatos no Brasil e do mundo deixaram de fazer. O que era fundamental do sindicalismo anarquista e do sindicalismo comunista do passado, século XX no Brasil? Discutir que mundo queremos. Você conhece algum sindicato que está discutindo hoje que mundo queremos? Não. Gente, é reinventar. É reinventar. Ricardo, muito obrigada. A gente vai precisar encerrar. Só uma frase, então. E um bom começo. Uma frase. O bom começo é reler o Marx, porque ele nos ajuda muito nisso. Muito, muito, muito. Ricardo, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Foi muito bom conversar contigo. E também quero agradecer todo o teu trabalho para compreender o mundo do trabalho e o mundo que a gente vive, porque isso é extremamente necessário para a gente estar à altura das lutas do nosso tempo.